Fala galera, aqui é o professor Luciano e você está no Industrializa Food, seu canal sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar sobre importância da industrialização de alimentos. No vídeo anterior a gente falou das características do profissional de alimentos, tá? Então, se você não viu, confere lá. E no vídeo aqui nós vamos falar da importância da industrialização de alimentos. E para falar dessa importância, do porquê industrializar, a gente vai destacar a importância do setor de alimentos e também a importância do profissional de alimentos, né? Essa é a proposta. E aí, para falar sobre a importância do setor de alimentos, a gente tem que destacar que o progresso acontece em várias frentes. Como assim, professor? É o seguinte, uma frase como essa a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, né? Mas o que eu quero explicar é o seguinte, na medida que a humanidade, na medida que a sociedade vai evoluindo, o setor de alimentos também vai. O setor de alimentos, tanto produção de alimentos quanto industrialização de alimentos vão caminhando junto, tá? Então, diversos episódios importantes da história da humanidade, a industrialização de alimentos se fez presente. E aí, já que o setor de alimentos acompanha o progresso, né? Acompanha como? Acompanha na forma de industrialização. Se a sociedade está em constante progresso, se a sociedade está em constante mudança e o setor de alimentação caminha junto, significa que o setor de alimentos também está em constante mudança, também está em constante evolução. E a prova disso é que a gente sempre se depara com novidades, sempre se depara com coisa nova, produto novo, projeto novo, né? E aí a gente traz aqui a importância da industrialização, porque parte do acompanhamento do setor de alimentos com o progresso é através da industrialização. E aí eu vou mostrar para você por que industrializar é importante. Primeiro que, quando você industrializa um produto, você o torna seguro. Isso se chama segurança do alimento. Então, o que é a segurança do alimento? Segurança do alimento é quando você está diante de um alimento e vai consumir tal produto e ele é seguro do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico, microbiológico, tá? Então é segurança no sentido de que não vai te fazer mal. E também a industrialização é importante no que diz respeito à segurança alimentar. Segurança alimentar é diferente de segurança do alimento. Inclusive a gente está programando de ter um post sobre isso lá no perfil do Instagram. Segurança alimentar é aquela garantia de que as pessoas vão ter acesso aos alimentos. Então, segurança do alimento está relacionada à segurança de fazer mal ou não, e segurança alimentar está relacionado a acesso, né? Então, quando você vê que em determinada região o nível de insegurança alimentar está alto, significa que aquelas pessoas não estão tendo acesso a alimentos. E como que a industrialização contribui com isso? Às vezes o acesso é dificuldade de questão logística, dificuldade, enfim, várias são as dificuldades daquelas pessoas não terem acesso. E quando você se depara com um produto industrializado, talvez ele possui uma série de vantagens que possibilita, que ajuda aquelas pessoas a terem acesso. É lógico que envolve questão social, questão política também, mas daqui a gente está fazendo uma abordagem técnica. Se determinada região tem baixa segurança alimentar, o produto industrializado ajuda a amenizar tal problema, tá? Outro ponto aqui é que a industrialização ela ajuda a evitar desperdícios. Então, muitas das vezes, a gente sabe que o nível de desperdício é grande e a industrialização contribui com essa redução de desperdício. Por quê? Porque vamos pensar aqui no setor de vegetais, né? Às vezes você vai numa quitanda, num sacolão, num supermercado e você se depara com vegetais na gôndola e você escolhe aqueles que são mais bonitos. Só que aqueles que têm um aspecto mais... só que aqueles que têm um aspecto menos atrativo, eles possuem qualidade nutricional sensacional, mas o aspecto, a aparência não está legal. Esse produto, se ele não for escolhido pelo consumidor, muitas das vezes ele vai para o lixo, né? E ele, por ter característica nutricional e química e de composição ok, ele serve perfeitamente para ser industrializado. Um exemplo muito claro é, por exemplo, o tomate, né? Às vezes você vai lá comprar tomate, você escolhe o tomate bonito. Aquele tomate com aparência mais desfavorável, ele vai ficando lá. Aquele tomate ele é perfeitamente utilizado para processamento de molho, de extrato, de ketchup, enfim. Então a industrialização ajuda a evitar desperdício nesse sentido.
Outra vantagem que a industrialização proporciona é a garantia de oferta de produtos sazonais. Então você sabe que muitos produtos, eles são a safra é realizada uma vez por ano, né, em um ou dois momentos do ano, mas só que aquele produto ele é ofertado um ano inteiro. Então isso acontece graças a métodos de conservação de alimentos e métodos de transformação de alimentos também através da industrialização. Então, por exemplo, o café é colhido mais ou menos ali no final do primeiro semestre do ano. Mas você acha pó de café o ano inteiro para fazer o seu café, a sua bebida de café em casa. Por quê? Porque o café ele é colhido, ele é beneficiado, ele é submetido a etapas de processamento e industrialização até a obtenção do pó. É lógico que aqui a gente está falando de um produto que foi transformado, mas só que a industrialização também faz isso. Ela transforma e garante a oferta de produtos sazonais ao longo do ano. E determinados produtos ela consegue realizar a oferta até mesmo sem transformar o produto, só com técnicas de conservação. Um outro ponto aqui é a padronização dos produtos. Quando você industrializa o produto, você busca torná-lo algo padrão. Então uma realidade aqui do setor de alimentos é que as matérias-primas elas têm características variáveis, tá? Então é comum chegar lote de leite em um laticínio com variável teor de gordura, por exemplo, né? É comum chegar um determinado vegetal com variável teor de açúcares, variável teor de acidez, variável teor de ácidos que vão contribuir com acidez diferente. Então, se a nossa matéria-prima ela é extremamente variável, os nossos produtos precisam ser o máximo padronizados possível. E a industrialização permite isso. Um exemplo é o seguinte: quando você compra uma caixinha de leite, o teor de gordura ali é padrão. Tá? É padrão. Quando você compra uma geleia de morango, o nível de acidez e o nível de doçura ali também é padrão. Só que o leite e o morango, quando vieram lá da fazenda ou da lavoura, ele não vem padrão, né? Às vezes um produtor até produz com uma certa padronização, mas vai ser diferente de outro produtor, por exemplo. Tá? Então, padronização de produtos é algo que a industrialização de alimentos permite. Outra coisa aqui é a chamada vida útil, né? Vida útil de um produto. Na minha época eu aprendi como vida de prateleira, mas agora um termo mais usual e mais empregável é o termo vida útil, né? Então, o termo vida útil nada mais é do que garantir que o alimento tenha uma vida útil maior para que ele possa ser armazenado, comercializado, enfim, transportado, né? Então, por exemplo, carne fresca tem uma vida útil extremamente curta, tanto que é um produto perecível, né? E se a carne fresca tem uma vida útil tão curta, quando a gente realiza algumas etapas de industrialização, quando a gente emprega alguns métodos de conservação, a gente faz com que esse produto tenha uma vida útil maior. Por exemplo, carne embalada a vácuo ou quase vácuo e refrigerada, ela dura mais tempo do que uma carne fresca, armazenada na temperatura ambiente ou só refrigerada, né? Existem frações de carnes, existem cortes que eles não têm o mesmo valor comercial do que cortes nobres, né? Então, quando você chega no açougue, você acha lá alcatra contra filé mignon, você acha esses cortes nobres, mas existem os cortes que não são tão nobres. E aí, esses cortes que não são tão nobres, eles podem ser industrializados, processados, transformados e vão dar origem a novos produtos. Esses novos produtos possuem vida útil bem maior. Tá? Por exemplo, quando você realiza o processamento de hambúrguer, de nuggets, de almôndega, de algum tipo de linguiça, de mortadela, de salsicha, enfim, vários são os derivados carnes. E quando são produzidos, eles possuem uma vida útil maior. E aí eu já amarrei com um tópico de baixo aqui, né? Quando você pega uma fração, um corte de carne, uma fração de carne com menor valor comercial e realiza a industrialização, você, além de aumentar a vida útil, você também agrega valor naquele produto, né? Então você passa a vender aquele produto com valor maior porque você agregou valor naquele produto, tá certo? Então que é mais um motivo de que é importante industrializar, porque além de agregar valor, você também proporciona maior vida útil ou você realiza a manutenção da vida útil dos produtos, tá? O outro ponto aqui é o desenvolvimento de novos produtos. Então, como eu falei, se a humanidade está em constante evolução, o setor de alimentos também está em constante evolução. Então, se ele está em constante evolução, a busca por desenvolvimento de novos produtos ela é diária. Né? Por exemplo, o que o consumidor quer? O consumidor ele quer um produto saudável, barato, prático e nutritivo.
que não seja prejudicial e que seja nutritivo. Para atender tudo isso aqui é quase impossível, mas o fato é que a indústria de alimentos busca isso todo dia. Tá? Em algum momento vão começar cada vez mais surgindo produtos que atendam todas essas exigências dos consumidores, e isso só vem através de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Tá? O último ponto aqui é relacionado à otimização de processo, né? Então, quando a gente tem um ambiente industrial, a gente otimiza os processos. O que é otimização? É buscar o ótimo, né? Buscar aquela situação ótima. Então, dentro do segmento industrial, a gente se depara com economia de energia, padronização de processo, e tudo isso aí visa otimizar e tornar aquele processo mais rápido, por exemplo, e com a qualidade mais controlada. Tranquilos? Então, industrializar é importante, e esses aqui são os motivos, né? E existem mais motivos, mas esses aqui são os que eu destaquei. A industrialização de alimentos é muito importante. Ah, mas os produtos industrializados são prejudiciais. Não é bem assim. Existem aqueles que, quando consumidos em excesso, são prejudiciais. Existem aqueles que, ok, né? O produto fica seguro, né? Como, por exemplo, do leite. Leite cru, quando você ingere leite cru, é perigoso você estar ingerindo um micro-organismo patogênico, que são aqueles que são prejudiciais à saúde. Já o leite processado, não. Você já elimina esse risco, né? Então, industrializar alimentos é sim importante. Atua em várias frentes, várias dessas frentes são nobres, né? Então essa é a importância da industrialização de alimentos. E qual a importância do profissional de alimentos, né? O profissional de alimentos ele se torna importante porque ele vai atuar naquelas frentes lá da industrialização. Quando o profissional de alimentos atua na industrialização, ele permite que tudo aquilo ali aconteça. Não só o profissional, mas também o empreendedor da área de alimentos, né? Então o profissional da área de alimentos ele é importante porque ele participa da industrialização e também participa de todos os segmentos circundantes, porque às vezes a industrialização de alimentos acontece num ponto e ao redor dele tem muito envolvimento. Então o profissional de alimentos vai estar envolvido com aquilo tudo, né? E outra situação aqui é o seguinte, a gente defende a industrialização, a gente destaca a industrialização de alimentos, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa errada, a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? E aí é isso, né? A gente sabe que o profissional ele é importante para poder combater e buscar tais soluções e também amenizar desvantagens e resolver problemas, né? Como a gente colocou na aula anterior, o profissional de alimentos ele é um eterno resolvedor de problemas, e muitos são os problemas. Só que a questão é, a moeda tem duas faces. Uma face é a industrialização de alimentos como algo nobre, a industrialização de alimentos ela é nobre, e a outra face é a face que muita coisa tem que ser melhorada, né? A gente tem que buscar sempre produzir produtos mais saudáveis, o desperdício, enfim. Vários são os desafios. Eu vejo o profissional de alimentos como uma profissão nobre também, e aí a gente encerra essa aula, falamos sobre a industrialização de alimentos, falamos sobre a importância do setor de alimentos. Esse tópico de desperdício a gente vai ter uma aula para falar só disso e também destacamos a importância do profissional de alimentos. Beleza, galera? Se você for meu aluno, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato e você também pode ficar livre para comentar aqui no nosso post. Valeu, falou!